como. Ô, Lu, e nesse meio aí, você disse que começou a se envolver bastante com TV, cara. E nós acompanhando aí as suas redes sociais, a gente viu bastante aí dentro da sua mídia, no Instagram, que você participou bastante coisas ali no SBT, cara. E a gente ficou muito curioso, principalmente, né, Maurício? Fala da Eliana, Elu. Como é que foi a experiência da Eliana? Coração do Maurício tá Vocês têm uma ideia, gente. Não é ascendente. pouca coisa as pessoas que a gente traz aqui. Nem todo mundo esteve na Eliana, gente. Meu Deus do céu. Não, né? Tem que saber esses Vocês foram fatos, fuçar cara. tudo assim? com Eu certeza, entrei lá né? no perfil da Docus, lá fui Cara, ver lá faz o tempo, trabalho hein? dos meninos. Foi quando isso daí, Lu? Cara, agora você me pegou o ano certinho. Não, mas- Mas assim, a fase que a gente tava numa fase assim de sair bastante. Na verdade, eu não fui como profissional da área de vídeo, TV. Eu comecei a empresariar uma banda, né? Uma banda assim, foi conhecida nos anos 90, muito, muito famosa. Pode divulgar, pode divulgar. A banda Kadosh, né? Da E hora. assim, era uma banda, inclusive, eu preciso até contar um pouco da história deles aí, como Pode que eles contar. chegaram aqui, né? Eu, fãzaço deles, desde molequinho, desde os 15 anos tocando bateria, nós já tínhamos uma banda cover do Kadosh. E nós andava com os gorrinhos. Kadosh, eles para quem não conhece, eles andavam com uma aparência bem de africanos, tal, coral africano. Certo. Então usava aqueles gorrinhos, umas túnicas, umas coiseiras assim, bem... Pra época era uma coisa estranha, assim, né? Mas a negrada, assim, curtia pra caramba, porque o som deles era bem black, soul, essa Certo. linha bem misturado com pop e tal. E eles fizeram muito sucesso. Eles têm uns 20 ou mais vinil. Rapaz. Caramba. Todo ano sai um vinil dos caras. Eu tenho uns aí ainda, até hoje. E aí, quando eles vieram pra Americana, eles passaram essa fase do boom deles, né? Porque na época que a gente fala um boom, assim, tem gente que acha que era, né, o sucesso todo e o cara ápice. ficou milionário. O boom no meio evangélico não dava dinheiro. Não era coisa assim, estrondosa. Igual hoje, né? Igual hoje, né? Hoje O cara lota um estádio lá e depois fala que não tem dinheiro. Hoje o cara Salve ganha Tel como- Hayashi. Mas não. ele ganha assim, não é igual o secular, mas hoje o cara sobrevive bem. Mas antes tinha as gravadoras que detinham toda a renda, investia no artista, Uhum. e o artista era praticamente um empregado da gravadora. Então o Kadosh assim, se despontou, né? E aí os direitos gravador, mas eles tinham muita fama no país inteiro, muita música deles até inclusive Que massa, traduzida mano. em outras línguas. Caramba. Músicas assim que você acha que é até domínio popular, não, é deles. Os caras têm Caraca. muita música, né? E aí esses caras ficaram assim um pouco mais escondidão, uma época, porque eles não mudaram o estilo, até hoje ele é do mesmo jeito. Uhum. E aí veio mudando o mercado, eles não foram acompanhando porque eles defendem a raiz deles e tal. Entendi. Depois eles se separaram porque eles eram 4 irmãos, né? Certo. Aí o Silas, que é o principal, continuou a banda com os filhos. Os Entendi. filhos foram crescendo e tal, e eles encaixou e continuou a banda Kadosh. Aí eles vieram em Americana, eu tava gravando um evento numa igreja que eles foram tocar. Uhum. Aí foi a primeira vez que eu conversei com o Silas, porque até então era um sonho. Quando o cara vinha em Americana, lembra daqueles Natal Sem Fome, aquelas Já. que teve uns projetos em Americana. Sim. Tinha Marcha para Jesus, que encerrava com banda Kadosh, era o artista principal. Uhum. É comparado, quando o Thales começou aquele sucessão todo, Uhum. o Kadosh era daquele jeito naquela época lá. Entendi. Na Renascer, pra você ter uma ideia, eles levantaram o Renascer musicalmente, né? Caraca. Renascer é o que é em termos de música. O Kadosh fez parte da história do Renascer, né? E Renascer também acabou agregando para eles, Certo. porque rádio, TV que Renascer tinha, Kadosh estava dentro. E aí, quando eu vi o Silas pela primeira vez, eu falei, bom, agora eu vou ter uma oportunidade de falar com esse cara que eu fui fã há tanto tempo. Quando eu fui conversar, ele meio que não acreditou muito, ele achou que eu estava muito lambendo, assim. Eu comecei a falar das histórias dele todas, porque eu era fã mesmo. Assim, Sim. eu conhecia a história. Tinha os vinil, eu tenho ainda os vinis dele.
E aí eu falava de cada vinil, tá? Falei, cara, você conhece mesmo, hein? Porque eu tinha cabelo, né? Então, sem barba, eu parecia um menino. E aí ele falou, você acha que esse menino sabe de 85, de 82 começou? Esse menino não sabe nada, né? Mas eu fui falando, e aí no coffee break dele lá e tal, tinha uma mesinha comendo umas coisas, e eu fui junto, e aí eu fui conversando, e eles falando que tava gravando, tava com um repertório pronto para gravar, e procurando um estúdio e tal. E aí um amigo nosso cantor, o Salmento, olha o nome, bonito, né? Salmento, um abraço para ele, cara, gente joia pra caramba. O Salmento me colocou próximo, e falou, olha, o Silas quer gravar o álbum novo dele, e ele tá procurando estúdio. E aí, casou dele conhecer o nosso estúdio. Legal. E ele conheceu, gostou, e a gente gravou o álbum dele. Aí, pra mim, foi o ápice, né? Falei, eu não acredito que eu vou gravar esses caras. Caramba. Eu não acredito. Isso, Aí, foi nessa um época ápice já era pra mim. CD, né? Nessa época que você gravou pra ele, já era CD, né? CD. Caraca. E aí, ele gravou as músicas antigas, cara, há momentos. Nossa. Rapaz. Você chorou. Quando ele começou, que eu vi a negrada toda lá no estúdio e a gente gravando, cara, aquilo pra mim foi o ápice, assim, de produção. Porque era uma galera que eu seguia demais. E era muito difícil você estar perto. Sim. Hoje, você vai num show, o cara faz, sei lá, o cara para ali, faz uma fila, tira foto e Sim. o cara faz uma live, você consegue conhecer a vida do cara. Há 30 anos atrás, não. Você conhecer a vida do cara é muito difícil, cara. Não tinha mídia social, não tinha essas coisas. Então, na época que a gente era fanzaço, tinha uma banda cover deles, nós não tínhamos prazer, assim, não tinha como conversar. E era difícil, ele não era um cara acessível. Pensa num cara famoso hoje e vê se você consegue tomar um café. É difícil. É difícil. Com gente que nem é famosa, é difícil tomar um café. Sácio é o principal aqui. Ô, louco, como assim? Sácio é Como famoso. assim? E aí, cara, a gente produziu o CD inteiro. Aí eu pude participar da produção até o final. Na hora de fazer um ajuste pra pagar, que a gente fez um bem bolado, um acordão, né? E eu pensei, eles estavam parados, não tava com agenda, já tava meio paradão. E eu pensei, cara, eu posso divulgar esses caras, eu posso tentar levantar isso. E se eu conseguir, eu pensei. Se eu conseguir... Já era um sonho seu, tá ali, né? Só de com gravar. ele, só de gravar. Se eles me pagam a gravação e vai embora, eu já tô realizado. Eu ainda tenho essa oportunidade de ter um bônus aqui, por que não, né? Aí eu chamei ele na chincha, né? Falei, viu, Silas, se a gente empresariar vocês, você não paga essa gravação, o CD é nosso, nós vamos duplicar esse CD para você, fabricar o CD. Certo. Na época era uma batelada, duplicar CD não era barato. E duplicar de uma banda conhecida, porque você não ia duplicar 200 CD. Sim. Fazer 5.000 CD. Ainda era pouco, mas imagina, é bastante. Eu gastei na época, uns 15 mil, mais ou menos. Caraca. Eu falei, bom, vou ter que arrumar essa grana, eu peitei aqui a situação, agora eu vou ter que... Falei, eu vou pra cima. E ele acreditou em mim também. E, tipo assim, pra ele não ia piorar, não ia acontecer, pra ele sem dúvida. Pra ele era um plus a mais também. Falei, bom, então eu mostrei alguma estratégia que eu poderia fazer. Eu ia pegar esse CD, ia andar lá na Campos Sarzedas, eu ia divulgar lá nas rádios, eu gastei uma grana com rádio no Sul, em Minas, no Nordeste, aqui, Araras, região de São Paulo aqui. E eu separava um valor para cada rádio para tocar, porque o sucesso você faz assim, você tem que pagar, né? E aí, cara, começou a abrir agenda. O Kadosh voltou, e ele começou a movimentar. E aí a gente fez um contrato, deu administrar a agenda, administrar os direitos autorais. Todo o direito autoral veio para a empresa, então eu tive assim uma sorte também, uma bênção, que era ele tinha a vida meio desorganizada no sentido de direito autoral. Tinha muita música liberada que ele não recebia, e tinha outras presas na Bom Pastor lá, que era uma gravadora da época. Aí eu fui fuçando, tentando resolver isso aí. Achamos uma ponta lá de
na Abramos tinha um valor retido de direito autoral muito antigo, na casa de uns 30 mil. Rapaz. Puxa vida. E aí a gente foi desvendando isso aí, foi achando, falei, Silas, acho que dá pra resolver isso aqui. Pô, vambora. E aí, para receber, pessoa física ia descontar 27%, Sim. empresa um pouco menos. Beleza, então foi para minha empresa, eu fiquei com o custo só de nota e tal. Sim. E eu já tinha assinado contrato com ele, então já tinha direito a ter essa comissão de estudo. Então a gente impulsionou isso para que ele recebesse isso, né? Fizemos esse meio de campo. E assim, ele ficou muito feliz com isso, que veio uma grana para ele que ele não ia tentar atrás, ele não ia conseguir isso aí atrás. E aí, assim, com isso, a gente começou a administrar toda essa carreira dele, essa direito autoral, por 3 anos e meio, mais ou menos. Foi o tempo com o nosso contrato. E aí, assim, começou a ter agenda todo final de semana. Aí eu viajava com ele. Isso ia a todo lugar. Eu ia em todos os lugares. Então, eu fazia parte de nota fiscal com prefeitura, a gente fazia algumas agendas que era SOS da vida, SOS São Paulo, né? Marcha para Jesus, no interior, Minas, a gente foi para uns par de cidades. E aí eu ia junto. Que louco! Quando a gente saía daqui para Minas por aqui, a van passava aqui em Americana, me pegava e nós ia embora. Quando ia para Rio de Janeiro, para lá, eu ia para São Paulo, deixava o carro lá em estacionamento, rodoviário, ou já deixei na casa do Silas, e nós ia pro lado de lá. Depois voltava, e assim ia. A gente caminhou uns 3 anos assim. 3 anos nessa vida. Caralho. 3 anos. E a Ô, Raquel... eu tava vendo o chat aqui. É que o pessoal olha aqui, você tá vendo o celular? Não, eu tô vendo o chat aqui. Sua filhinha falou que ela tem 12, ela não tem 11, não. Só pra... Só pra alinhar. Obrigado. Só pra alinhar com o Eu pai sabia aqui. que eu ia errar a data. Se vocês me perguntar exatamente data, ano, eu tô na roça. É o bom que você lembra os espaços de tempo, já ajuda. Eu não guardo essas datas assim. Eu tenho que ver. Ô Lu, e aí então nessa que surgiu essa oportunidade de você conhecer o Isso. SBT e cair lá. Aí o que aconteceu? Aí tinha as agendas. A gente participou do Troféu Talento, um monte de coisa. Tudo que vinha pro Kadoshi era meu Nextel. Na época era o rádio Nextel. Nossa. Tudo caía pra mim. Então veio essa oportunidade da banda Kadoshi participar de um projeto lá no SBT que era Tem um cantor gospel lá em casa. Acho que era uma coisa assim. Tem um Você cantor lembra gospel dessa, em ô casa. Maurício, ou não? Cara, na minha época... É. Ó, é da época do Noah, ter os 28 Caramba, anos dele ali, eu ó. lembro disso, cara. Como assim? Tem um cantor gospel, eu acredito que era esse, eu não sei, não confio muito na minha memória, assim, pra... Tem um coisas cantor exatas. gospel lá em casa. Mas tudo bem. era um negócio assim, tem um cantor em casa. Legal. E aí a turma mandava vídeo e tal, e aí Aham. aqueles selecionados ia lá cantar ao vivo. E quem era a banda? A banda Kadoshi. Certo. E aí nesse interino assim, tinha alguns programas que a banda participava lá. Alguns eu fui, alguns eu não precisava ir. Sim. Mas aquele que eu participei, que acho que vocês viram lá na minha mídia social, foi assim um evento inusitado, porque um integrante da banda Kadoshi, que é o Marcelo, Beck vocal, ele tinha uma história de superação assim muito, muito bonita, né? Uma história que ele foi largado pelos pais biológicos na Praça da Sé. Certo. Uma família encontrou eles e ele nunca conhecia a mãe dele nem o pai, não sabia quem era. E um casal militar pegou ele e cuidou dele. E assim, ele cresceu e tal, se converteu, a família acho que não, depois ele ganhou a família. E aí ele andava com a gente, mas ninguém sabia dessa história. E aí a banda lá dentro contou a história para um dos produtores. Ele contou a história, né? Porque tinha um quadro lá, esse acho que vocês vão lembrar. Eu não sei o nome do quadro, mas era as pessoas achar o pai, achar Sim. tio, Ah, o irmão sim. que sumiu e desapareceu. Padrão em alguns programas Show assim de auditório. De auditório de domingo, né? Se o domingo- Maurício lembra, é porque Não, é bem lembra recente, né? o Gugu, cara. Você não lembra? Tem a casa lá em Americana lá que o Gugu fez? Sim, Tem sim. um cantor gospel lá em casa.
É isso Tem o mesmo. cantor gospel lá em casa? Eu não tô com a memória tão Que ruim, tá? Rapaz. O Noah já ali buscou e já Me resolveu ajuda- essa parada. Me ajuda aí, hein, Noah? Nas datas aí, ó. Aí o que acontece? O Marcelo contou um pouquinho da história e Aham. aí acabou que a banda Kadosh entrou nesse quadro, que não era nem o do cantor lá em casa, era Sim. outra coisa já. E o Marcelo entrou pro quadro de procurar os pais dele. Nossa. A Eliana Caramba! gostou da história, falou, nós vamos achar os pais do Marcelo. E pesquisa daqui, pesquisa dali, achou. Caraca. É. E aí, assim, foi emocionante para eles. Depois, o evento onde eu participei, aí foi um quadro onde uma moça de São Paulo queria achar o irmão dela que não via, separaram da maternidade, né? Uhum. E aí queria encontrar. E ela era cantora gospel. Uhum. Não tem mais nada a ver com o quadro lá. Certo. Era o quadro de procurar Sei. pessoal da família. 2011. Ah, não é tão velho assim, Sassi. Não é. Não é. Obrigado, hein? É que eu também sou meio ruim de datas. O Sassi não vê TV. Tem, O Sassi, nessa época, ele tava lá na Coreia, lá. Não, 2011. Caramba, onde eu tava? Eu tava mesmo, Ele cara. tava na Coreia, cara. Ele tava vendo a TV coreana. Se eu Eu estiver tava falando mesmo. muito, vocês vão podando aí. Ô, tá 10. Ah, sem Tô no problema. controle Tá aqui. dentro aí. Tô vendo aqui o cronograma que tá aqui na minha frente, ali, visual ali, tá tranquilo. E aí, cara, o que acontece? Nesse quadro, a moça era cantora gospel. E aí, sempre a Eliana montava, os produtores deles lá, montava um evento, alguma situação Uhum. para trazer a pessoa. Quando aquele produtor, que eu não vou lembrar o nome, que é o produtor lá da Eliana, que procurava as pessoas no cartório e tal, ele ia até a cidade, saía procurando e quando ele achava, Uhum. então o estúdio preparava então toda uma história Sim, para trazer sim. esse cara. E a história foi muito linda, cara. Foi emocionante demais. Eles criaram um evento gospel, um showzinho gospel. Tipo assim, a banda Kadosh está gravando e vai convidar essa cantora. Essa cantora que quer achar o irmão. Certo, E aí, ela foi escolhida para gravar no programa da Eliana. certo. E ela já tinha escrevido uma carta que queria achar o irmão. Mas eles não avisam. Eles não avisam que achou o irmão. Aham. Eles criaram um evento, olha, achei interessante a sua história e tal. A gente vai ter um evento gospel aqui, era no Palácio do Cedro, em São Paulo. É um lugar muito bonito lá. Usa muito para casamento, cerimonial, assim. Aham. Coisas importantes. É lá bem miolão de São Paulo lá. Então é um negócio bem colonial, um negócio bem bonito mesmo. E aí colocaram a banda Kadosh lá, perto de um coreto, um lugar bem fantástico mesmo. E aí ela foi cantar, né? Essa cantora foi cantar, a Eliana foi apresentar, a banda Kadosh foi fazer banda com ela ali. E nisso, numa dessa, o irmão dela tava lá, tinha achado tudo, Uhum. trouxe pra cá. Nossa. E nesse evento que fizeram o encontro, né? Pra Que ser circo, emocionante cara. Era pros mó dois, circo. né? Cara, É. foi Que cê loucura. não tem noção, cara. Que quando você assiste na TV, é uma coisa, mas você vê o cara de perto, o cara urrava de chorar. Ele não acreditava que era a irmã dele que ele achou que foi separado assim. Ele nunca viu, não teve nem notícia, nunca na vida. E ele crente, Uhum. e ela também. E ele era daqueles crentes pentecostal de andar com a Bíblia e não tirar. Trabalhava com a Bíblia, assim. Caraca. Aí a TV vai lá na cidade, lá, ele era do Nordeste lá, filmou ele, tudo ele lá com a biblinha debaixo do braço tal, filmou todo o trajeto dele tal, história. E ele chega lá, ela cantando um evento gospel, Nossa. eles se juntam. Então a banda Kadosh fez a Entendi. interação ali. Aí é onde você tava no meio. Aí que eu você... tava junto, né? E aí a gente tava ali na passagem de som, organizando. Aí teve aquelas fotos e tal. Que Então, massa. esse evento foi para achar esses dois irmãos aí. Oi, que loucura, cara. Pra mim era do nada. Você foi lá gravar com o Kadosh,